Ora, muito boa tarde a todos. Se me permite dar-vos as boas-vindas, e hoje vamos aqui passar alguns momentos ouvindo um homem de fé, um homem que em tenra idade decidiu que o seu caminho seria ligado à fé, à Igreja, e por isso se tornou padre. Um homem de coragem, numa altura muito complicada, muito conturbada em Portugal, um homem que defendeu ideias, ideais de forma determinada, porque era o caminho que ele também queria, porque ele, como homem de fé que era, decidiu também defender os seus ideais e defender a sua sociedade, que ele acreditava que devia ser mais justa, mais equilibrada. Isso leva a ter alguns dissabores, que o esteve, como sabem, foi preso. Vocês conhecem seguramente a história melhor do que eu, mas ele não abdicou de seguir isso, de seguir a sua vontade. E por isso um homem de luta, um homem que sempre lutou toda a vida por aquilo que ele acreditava, pelos seus ideais, pela sua fé, pelas suas crenças, porque tenta sempre encontrar e tenta que haja uma sociedade melhor. Também um homem muito resistente, porque todo este percurso de vida dele, ele continua a fazer e a abordar os temas e a provocar também, permita-me que eu diga isto, e a provocar as pessoas. Acredito que nem sempre quer que lhe digam tem razão, mas o que ele quer é que realmente as pessoas pensem um pouco. O que é que andamos aqui a fazer? O que é isto do poder? O que é isto do equilíbrio? O que é isto da sociedade? O que é isto das crenças, que apesar de ser um homem de fé, mas também tem dúvidas relativamente a alguns percursos que às vezes até a sua própria Igreja seguiu. E portanto é isto, é um homem que continua a ser um resistente. E por fim, e eu tenho muitas vezes falado nisto, até por causa da política, um homem de causas. E eu, às vezes, quem me conhece sabe que eu costumo dizer que no meio político desapareceram as causas. E é pena, porque eu lembro-me, e permita-me só dizer esta pequena história, eu lembro-me uma altura, numa homenagem que foi feita a Sá Carneiro, eu estava a ver um filme que foi feito na altura do 25 de Abril, e eu ver aqueles homens de então, que defendiam as causas, homens de esquerda, de direita, mas que queriam uma sociedade melhor, e por isso deu o 25 de Abril. Porque eu na altura tinha um colega meu ao lado, que era o Gabriel, e eu dizia-lhe assim: ó Gabriel, isto hoje em dia já não é assim. Hoje em dia, aqueles políticos que nós víamos na altura do 25 de Abril, que eram contra um regime, e bem, que estava na altura, hoje em dia os nossos políticos de então não são isto. Não defendem causas, defendem interesses. Esta é a verdade. Mas aqui temos um homem que continua fiel àquilo que foi a sua vontade, àquilo que foi sempre o seu pensamento, àquilo que foi o caminho que ele quis seguir, que é continuar a defender causas. Eu permita-me dizer, não era uma pessoa que eu conhecia muito bem, ainda não conheço, eu acho que é impossível conhecer o seu padre Mário Oliveira muito bem, porque é uma caixinha de surpresas, mas esta obra que atualmente também desenvolveu, que lhe chama o Barracão da Cultura, é porque defende esta causa também da arte, da cultura, do saber, porque ele acredita que ainda consegue, porque é com homens que defendem causas, e volto a dizer, podemos até não concordar, mas é estes homens que nós temos que enaltecer. Possam eles seguir o nosso alinhamento ou não. Muitas vezes o que eu costumo dizer, eu não me interessa de onde vem, desde o momento em que defendam uma ideia e que a ponham em prática, não seja só dizer mal, que é o que nós hoje em dia vivemos uma sociedade que não apresenta uma alternativa, que não diz nada de sério, só tenta
denegrir muitas vezes. Aqui o Sr. Padre não, defende ideias, causas e apresenta o seu estudo, a sua reflexão, o seu pensamento. E é aqui que estamos, e por isso hoje estamos aqui, em que temos aqui um livro que tem 366 histórias, ou 366, melhor dizendo, pensamentos, que nós, no próximo ano, como sabem, é um ano bissexto, e, portanto, poderemos ter, a partir do dia 1 até final do ano, ter um pensamento, todos os dias que poderemos ler. E digo-vos que não é fácil. Não é fácil. É preciso refletir muito. É preciso, se calhar, cada pensamento seguramente nos leva a ter que fazer algumas consultas, ler algumas coisas, refletir um bocado, ter tempo também. Porque não se lê de uma assentada, não é possível fazê-lo. Mas julgo que vai ser importante para todos percebermos o que é que nos tenta transmitir. E por isso, e já me alonguei, eu ia só dizer uma breve palavra, mas dizer-lhe que é com muito gosto que eu tenho aqui em Amarante, é com muito gosto que estou aqui ao seu lado e espero que durante muitos e muitos anos o senhor continue a ser fiel a si mesmo, como foi durante tantos anos, e que o continue sempre a ser. E que nos provoque todos os dias, porque esta sociedade precisa disso. Precisa de homens como o senhor, que nos ponham a pensar, e bem-haja por isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, obrigado por ter aceito o convite de estar connosco mais uma vez, e como sempre. Caríssimo Padre Mário Oliveira, mais uma vez, é um gosto tê-lo aqui em terras amarantinas, aliás, tão próximo e está sempre connosco. Meus senhores e minhas senhoras, o Sr. Padre pediu-me que eu fizesse uma análise um bocadinho, para mim vai ser curta, não? Vai ser 2 ou 3 minutos ao livro. O Sr. Presidente já disse que realmente não é nada fácil. Nós temos aqui um provocador por excelência, o Sr. Padre Mário de Oliveira, provoca mesmo. E provoca debate, provoca também reflexões, e eu alinhavei aqui algumas ideias para poder partilhar convosco acerca daquilo que eu penso que pode ser este livro. Esta nova publicação do Padre Mário de Oliveira estabelece uma analogia entre os livros Penso, Logo Existo, de Descartes, e Pensamentos, de Pascal, que são catalogados pelo autor como livros resultantes de fé e ideologias ligadas ao poder financeiro que domina o mundo. Não é de estranhar para Mário de Oliveira, e ele escreve precisamente nesse sentido quando diz: entre mim e o poder há um abismo. E depois diz, mais à frente, poder e seres humanos são incompatíveis. Mário de Oliveira prefere definir os 3 poderes institucionais, o religioso, o político e o económico-financeiro, como ferramentas, como ele próprio diz, que existem só para matar, roubar e destruir os povos e o planeta. O autor refere-se a Jesus como um homem de práticas económico-políticas maiêuticas que levantam os povos da milenar condição de animais racionais escravizados por minorias espertalhonas, legitimadas por leis que consagram os poderes instituídos, não as pessoas, como o bem maior a preservar. Para este nosso amigo escritor, esta obra também, desta obra resulta o seu apego inquestionável a Jesus de Nazaré, o Filho de Maria, aqui em claro contraste a um Cristo, segundo ele, que resulta hoje em dia bem mais laico que religioso, e foi tão monarca absoluto, cínico, mentiroso, tentador dos seres humanos. O autor também enfatiza, ao escrever, que, ao contrário dos sacerdotes e dos pastores das igrejas, Jesus coloca os seres humanos que vemos, a toda a hora e momento, antes do próprio Deus que nunca vemos. O Padre Mário de Oliveira refere também muito claramente que o espaço para o aparecimento de um novo Messias já não existe, chegando mesmo a questionar como é que podem perguntar-nos, em sondagens, se queremos, não queremos Deus, se nunca vimos,
sem antes nos perguntarem se queremos, não queremos, os seres humanos, continuamente nós vemos. Mar de Oliveira traz-nos também um conjunto de pensamentos sempre virados para o lado humano, onde ele refere que os povos devem comandar o seu próprio destino e até os desafia a serem verdadeiros protagonistas da história. Para este autor, cada um de nós é um ser único e irrepetível. Por isso devemos crescer em ser, em liberdade, em sabedoria, em autonomia, em relação-comunhão e em dádiva de mim ao mundo. Estes pensamentos são também uma espécie de grito de revolta e também um alerta contra a injustiça, levando o autor a escrever que, desde que se conhecem, as populações da Terra sempre se viram condenadas a ter de viver num mundo em que uma minoria, cada vez mais reduzida, vive no luxo, enquanto as outras têm de viver no lixo, a gemer e a chorar, numa condição de humilhação, só atenuada aqui e ali pela caridadezinha mascarada de banco alimentar contra a fome. E hoje foi o dia propício também. Para terminar, este livro, Pratico, Logo Sou, traz-nos, como disse o Sr. Presidente, 366 pensamentos, tantos quantos os dias que vamos ter, então, no próximo ano bissexto, onde o leitor pode mergulhar nas reflexões corajosas do Padre Mário de Oliveira, que não deixam ninguém indiferente. Muito obrigado.